Vamos lá, mais reflexões sobre gênero, sobre sociedade, sobre mundo. Que mundo você está deixando para os teus filhos? Que mundo você está deixando para os seus funcionários? Dá o like, compartilha, faz esse trem todo aí de YouTube e vamos para o que interessa. A gente está falando de gênero, de identidade, de novas gerações e dos efeitos desses conceitos nessas novas gerações, principalmente considerando que vivemos no glorioso país chamado Brasil, com o nível de desenvolvimento social que o Brasil tem e com a consciência social que o Brasil tem. Então, é um excelente lugar, um ótimo lugar para você ter essas questões vigentes na sua vida. Então, veja, quanto mais egocêntrico você for, menos boas ações você causará para o próximo, porque mais você só pensará em você até você ter filhos, até você querer empreender. E esse é o problema. Nem todo mundo quer ter filhos e nem todo mundo quer empreender. De certo modo, essas pessoas têm mais dificuldades em expandir a sua consciência social para abranger outras pessoas além delas próprias. E, consequentemente, elas usam a desculpa do desconhecimento para validar e justificar os seus comportamentos socialmente nocivos. Isso fará com que essas pessoas acabem tendo uma performance social menor, uma qualidade de vida menor e, consequentemente, prejudiquem a sociedade direta e indiretamente. Então, veja, a medida da preocupação social é diretamente proporcional à consciência que a pessoa tem, à consciência social que a pessoa tem. E começa com pequenos gestos. Agora veja, ao invés de você elogiar as unhas da mulher, que pode ser um pouco difícil para você, que só pensa em termos uga-buga, veja que tem um ponto ainda mais fácil, mais simples de você operar, que é o tal do gênero. Às vezes uma única letra, às vezes uma única entonação diferente, uma única palavra diferente. Só trocar uma palavra, ou às vezes só trocar uma letra. Mas isso é demais para pessoas que são muito egocêntricas e só pensam nelas próprias. É, Colocar filho no mundo, beleza, quanto mais filhos, melhor. Agora, acertar o gênero da pessoa, isso é demais. É um sacrifício muito grande. É muito ruim fazer esse tipo de coisa porque é uma violação à liberdade de expressão. É uma violação porque não está na lei. E se não está na lei, então não deve ser feito. É o argumento de muita gente que está ainda, né, meio atrasadinha na vida. Então, essas pautas são comuns, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, em países da Escandinávia, em países de temperatura climática mais fria, porém de preocupação social, em termos de coração, um pouquinho mais quente do que no Brasil, que embora o clima seja mais quente, as pessoas costumam ser socialmente mais frias em relação à sociedade como um todo. E esse calor que o pessoal fala do povo brasileiro nada mais é do que uma vontade de trepar. Acabou. Não tem muita coisa além disso. Nossa, que absurdo você falar uma coisa dessa. Cara, é muita sexualização, é muita objetificação e pouca preocupação social que se vê aqui no Brasil. É muita querer tirar vantagem, é muita falcatrua, é muito esquema e pouca real preocupação com o que as pessoas passam, com o que as gerações mais novas passam. É mais fácil falar que são preguiçosos, falar que é frescura, falar que é só uma fase, do que realmente querer entender o que essas pessoas estão passando. Deixe para os terapeutas entenderem. Se é que você tem condições financeiras de arcar com essas despesas de terapia, ou investimento, se você preferir denominar dessa forma, mas para que fazer com que o seu próprio filho ou filha se sinta bem-vindo no mundo? Aí já é demais. É melhor apenas querer enfiar a goela abaixo dele ou dela, a profissão que você quer que ele ou ela faça, o caminho, o destino que você trilhou para ele ou ela, o script. E assim como uma peça de teatro sem graça,
Essa é a comédia tosca do Brasil, ultimamente. Então, veja que você tem pautas que podem ser extremadas e aí perdem o propósito, como a doutrinação, como eu comentei no vídeo anterior. Você tem o nível de oferecer opções e permitir experimentação, ok? Incentivar experimentação. Uhum. Agora, forçar a experimentação por causa das sinalizações positivas que você dá para uma criança com o cérebro em desenvolvimento. Aí você pode criar vieses que mais lá na frente podem prejudicar a criança, você também. Agora, você perceber. Então, esses conceitos de. Quando se fala de criança e gerar filhos e tudo mais, é um assunto bem mais polêmico. Mas pensando em adultos, tá? Pensando de 20 anos para cima, tá? Jovens adultos para cima. Se essas pessoas elas têm uma preferência de gênero, um posicionamento, elas não vão colocar isso de maneira explícita. E a única forma que você tem de realmente saber isso é perguntando. Não presuma as configurações de gênero ou de identidade da pessoa, porque você pode fazer uma bola fora, sabe? Tipo, ser indelicado ou falar uma coisa nada a ver. Se você, por outro lado, demonstra uma preocupação genuína na pessoa, em entender a pessoa, ela vai respeitar e valorizar isso em você. Agora, se ela perceber que você está cumprindo uma obrigação social, porque o chefe da tua empresa obriga a empresa a ser inclusiva, a pessoa vai perceber, as pessoas não são bobas, cara. Elas só se fazem de sonsas. Aquilo que é obrigado a ser feito, imposições obrigatórias, tiram a vontade, o engajamento espontâneo de participação. Tudo aquilo que é feito obrigatório, se você é obrigado a fazer aquilo, perde a graça da espontaneidade de participar. Então, se você é obrigado a respeitar o gênero da pessoa, perde a graça de você querer entender o gênero da pessoa. Por outro lado, se a pessoa é obrigada a ser rechaçada, rejeitada pela sociedade, ela também perde a vontade de participar na sociedade. Então, como resolver esse impasse? Quem é que vai ter o bom senso de querer entender o outro primeiro? A pessoa que tem uma configuração diferente da maioria ou a maioria que já está consolidada no mercado há muito tempo e vive mais tempo do que essas pessoas? Quem você acha que é o melhor tipo de exemplo para tomar iniciativa em espontaneamente mergulhar no outro? E o problema é que a sociedade ela busca criar regrinhas obrigatórias para fazer com que as pessoas aceitem ou sigam obrigatoriamente essas questões ou não. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa estupefactante, uma coisa assim, uau, foi um grande evento, foi um evento de grandes repercussões políticas nos Estados Unidos da América do Norte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração bombástica, que foi recebida com uma ovacionada de palmas e gritos de agora vai, agora os Estados Unidos têm futuro, agora ninguém segura nós. E qual foi essa declaração bombástica que paralisou o mundo todo? Foi que, a partir daquele momento, os Estados Unidos da América reconheceriam apenas dois gêneros, macho e fêmea. E isso foi, uau, foi uma coisa tão dramática e tão, sabe, emocionante para quem estava lá assistindo, que ele foi muito aplaudido e isso foi um grande feito do governo dele. Então veja que muito bom todo o dinheiro envolvido nas doações de campanha e toda a verba
que acaba sendo circulada para financiar não apenas a campanha, mas também os políticos e também as estruturas de poder que os políticos utilizam para você chegar nesse tipo de declaração. Veja, que avanço para o mundo. Então, são coisas assim que fazem o mundo girar, veja você. Então, esse tipo de posicionamento ou é de um lado extremo ou de outro lado extremo. Então, agora, a partir daquele momento, nos Estados Unidos da América, você obrigatoriamente só tem dois gêneros. E aí você tem uma galera de guerrilha que obrigatoriamente quer fazer todo mundo obrigatoriamente aceitar os infinitos gêneros que eles acabam criando e gerando. Isso só vai gerar divisão, e divisão antecede a conquista por outro povo dominador de fora. Mas veja, se os Estados Unidos estão nessa onda de divisão interna, quem será que vai os dominar? E qualquer país no planeta Terra, se está nessa onda de divisão, quem é que vai conquistar? Mas se o planeta Terra como um todo está dividido entre si, quem é que vai conquistar o planeta Terra? Então, são perguntas básicas que, às vezes, um próprio vírus pode erradicar toda a humanidade. Às vezes, uma bactéria pode crescer e ser aquele agente de mudança que vai completamente exterminar a raça humana, vai saber. Então, é preciso ter uma noção de que você vive numa sociedade e que essa sociedade, ela muda e ela evolui e ela se altera conforme o tempo passa, e parte dessas alternâncias envolve questões como essa de gênero que a galera está vendo ultimamente. Então veja que o mundo real das pessoas é tão ruim, principalmente dessas pessoas mais jovens que não se sentem integradas socialmente, que elas acabam tendo uma vida mais virtual do que real. E nessa vida mais virtual do que real, elas têm mais liberdade e menos travas sociais para serem elas próprias. Mas aí elas acabam sendo improdutivas socialmente e também menos felizes. Porque o ser humano, ele precisa de contato social, ele precisa de gente por perto para subir os níveis biológicos normais e fisiológicos normais de corpos humanos. Porque o ser humano, assim como diz lá na sua faculdade de psicologia, é um ser biopsicossocial. A parte social é imprescindível. E embora você possa ter uma sociabilização virtualmente, é muito rasa perto do que pode ser. Tipo assim, você tem até instrumentos que imitam cheiros remotamente, tá um pouquinho bacana. Mas e um toque? E um olhar no olho presencialmente? E um abraço presencialmente? São coisas que não são simplesmente substituíveis à distância, entende? Além disso, quando corpos estão perto, com almas ressonantes, você tem efeitos muito positivos. Agora veja o que acontece quando corpos perto, com almas, dentro desses corpos, ficam divididos entre si. E a divisão é apenas o egocentrismo. Quer um exemplo clássico de como o egocentrismo é a ruína? Se você pegar uma bússola e você for exatamente no polo norte geométrico, ou melhor dizendo, magnético, do planeta Terra, se você estiver exatamente em cima, a bússola vai ficar girando que nem louca. Ela vai ficar perdidona, não vai ter um norte mais. Uai! Mas cadê o seu norte? Se você está no polo norte, ou seja, se o centro magnético é você, porque você está em cima do centro magnético, coincide com você, você não tem mais norte, não tem mais direção. Qualquer direção agora serve. É isso que acontece quando você é egocêntrico na sociedade. Você fica sem direção, sem uma consistência em produzir, em edificar coisas socialmente. Consequentemente, você não produz socialmente. Consequentemente, a sociedade perde, você perde, todos perdem. Tudo isso porque você inventou de ser egocêntrico. Agora, por outro lado, tem pessoas que têm limites de tolerâncias diferentes e
se esforçam dentro dos seus limites para fazer com que as pessoas sejam mais ou menos acolhidas socialmente. Então, tem gente que está num mau dia e não vai prestar tanta atenção assim em questões sociais mais finas ou mais refinadas como essa. De gênero, por exemplo. E tá tudo bem. É aí que entra o fator de cada um cobrir o outro ou dar cobertura para o outro quando o outro não estiver em plenas condições. Mas se sequer existe uma tentativa, um esforço progressivo e incrementalmente aumentante em melhorar a vida das outras pessoas, qual que é o valor da tua vida para a sociedade? De que adianta você ter bilhões na sua conta? De que adianta você ser o Miss Universo ou Mister Olímpia se você é um boçal social? Do que adianta você ter a estética? Do que adianta você ter o egocentrismo infinito se você não tem nenhuma valia para outra pessoa na sociedade que te alimentou e te levou até o teu pódio? Entende ou não? Se você cresceu nessa sociedade, foi nutrido por essa sociedade e eles fizeram tudo por você, desde colher o fruto que a tua mãe comeu para gerar você na barriga dela e depois colocar você no mundo e depois te amamentar e depois cuidar de você. E você, bem ou mal, cresceu até este momento vendo este vídeo. Se você está até aqui, não foi só por você, só por sua causa. Você só chegou até aqui por causa de muitas e muitas e muitas pessoas. Mas por alguma razão, muitas pessoas ainda querem viver apenas por elas próprias. Então elas têm uma alienação social provocada talvez pela noção de que tudo é propriedade governamental, ou tudo é propriedade privada, ou nada é de ninguém, de uma forma completamente anárquica, semicaótica. Essas noções incompletas e parciais de configurações sociais só aumentam a divisão interna da própria sociedade. Um reino dividido não prosperará. Portanto, se você for um pouquinho mais legal com as pessoas, você tem muitos benefícios sociais. E veja que esse ser legal, ele precisa ser sincero. Se ele for forçado, ele acaba sendo percebido pela pessoa. Esse é um ponto extremamente importante. Agora, outro ponto mais polêmico ainda é que, e aí eu vou entrar numa seara bem mais complexa, mas já que estamos falando de assuntos como gênero, então não tem limite para complexidade nisso. Existe, graças ao algoritmo Babel, ou algoritmo da queda da Torre de Babel, configurações fonéticas, linguísticas diferentes na humanidade e raízes linguísticas e epigenéticas e culturais diferentes. E existem alguns lapsos, digamos assim, que são considerados pelos tradicionalistas atos falhos ou falhas simplesmente, ou erros não computados, mas que tem a ver com gênero. Então, às vezes, você vai ver alguém acabar falando o que parece uma gafe ou o que parece um ato falho, a pessoa se referindo a uma mesma pessoa com outro gênero. E isso tem a ver com essa configuração linguística de configuração pronomial. Os pronomes são peças da linguística humana, verbal, que se referem à tratativa entre pessoas. Então você tem, e é por isso que os pronomes são muito importantes, porque pronome não é só ela ou ele, pronome é eu e você, mim e ti, ou tu ou teu, entende? Veja que tudo isso é pronome. Então não é apenas o gênero, mas é também o vínculo.
Veja que se eu trocar, por exemplo, o teu dinheiro para meu dinheiro, dependendo do contexto, isso pode ser considerado uma transação monetária, isso pode ser considerado um crime, isso pode ser considerado uma piada, depende do contexto. Mas toda a situação muda a partir da mudança do pronome. Imagina quando, através de teu dinheiro, passa a ser nosso dinheiro. Aí a mudança fica um pouquinho em escala maior. Então, veja, os pronomes importam. E nessa configuração pronomial, às vezes você tem uma mudança de gênero no pronome. E essa mudança de gênero no pronome, ela é uma consequência natural de percepções subconscientes de configurações energéticas de pessoas em situações sociais que acabam fazendo com que elas sejam percebidas como ela ou ele, dependendo do contexto da situação. Isso é paralelo à identidade de gênero, é paralelo à expressão de gênero, é paralelo aos papéis sociais, é paralelo aos papéis de gênero, é paralelo aos construtos sociais, é paralelo a toda a experiência de disforia, dismorfia ou euforia ou eumorfia, por exemplo. Então, são contextos que são complexos, e aí, por exemplo, uma refutação básica, uma refutada básica do argumento que o esquema é ser simples. Bom, a matemática, ela não é simples, e mesmo assim, ela é imprescindível para fazer funcionar a tecnologia que as pessoas conhecem hoje, desde de operações básicas de uma calculadora tosquinha até o funcionamento do seu celular, do seu smartphone, da sua casa inteligente ou das suas criptomoedas. Tudo isso tem a ver com a matemática. Então, a matemática ela se sofistica e ela não deixa de ser matemática. A sociedade ela se sofistica, ela não deixa de ser sociedade. E imagina só se a gente só ficasse no nível aritmético da matemática. Ou seja, operações básicas, mais, menos, multiplicação e divisão. Uau! Que sociedade de fezes que teríamos. Imagina se a gente ficasse apenas na configuração binária de gênero na sociedade. Uau! Que sociedade de fezes que teríamos. Mas espera. Em muitos lugares, essa é a configuração social que tem apenas o modo binário. Então você tem, além das operações aritméticas, você tem operações com variáveis, e aí é a tal da álgebra matemática. Aí é onde começa a ter letra, além de número. E aí é onde as pessoas começam a torcer o nariz. Essa ideia de letra aí não é tão legal assim na matemática, porque começa a complicar mais. E complica mais, talvez porque elas não foram bem ensinadas, talvez porque elas tiveram bloqueios em suas respectivas experiências de ensino ou de aprendizagem, e elas resolveram recalcar aquele tipo de situação para nunca mais ter que lidar com aquela dor. Que legal, você sente dor. Temos algo em comum. Eu sinto dor, nós sentimos dor. Mas por que será que muitas pessoas só se preocupam com as próprias dores, ao invés de se preocupar com as dores do outro? Por que será que essas gerações mais velhas, essas gerações mais experientes, teoria ou teoricamente, elas só se preocupam com as próprias dores? Por que elas tentam evangelizar a geração mais nova numa lavagem cerebral ao invés de uma evangelização verdadeira? Por que elas tentam forçar essas gerações mais novas a aceitar uma ideia patriarcal, uma ideia tipicamente, mitologicamente poligâmica ou monogâmica, dependendo da sua preferência, uma ideia que não convém com uma propaganda em massa? Por que reforçar um monopólio de conduta social, sendo que existem opções porque existem pessoas que são diferentes e, consequentemente, perspectivas diferentes da mesma vida e, consequentemente, ideias, artes e lógicas diferentes? Se você tem óticas diferentes de um mesmo objeto, você tem interpretações diferentes. E se você não patrocina essa diversidade,
ou se você pelo menos não reconhece essa diversidade, que tipo de sociedade você é? É claro que patrocinar é uma coisa e pode ter corrupção envolvida nisso, mas reconhecer não requer muito esforço. Basta você reconhecer, basta cada um fazer a sua parte. Esse é o problema que as pessoas parecem não querer passar desse problema. Elas não querem fazer as suas respectivas partes. E aí passa geração atrás de geração e as pessoas não aprendem. E a pergunta que fica é: a que preço as pessoas não aprendem? A que preço as pessoas não mudam? A que preço existe essa intransigência? Quantas pessoas não tiram a própria vida por causa de não quererem participar de uma sociedade tal qual é a sociedade de hoje? Eu não falo apenas no quesito gênero, eu falo no quesito sociedade como um todo. O sistema como um todo. Quantas pessoas não estão tirando a sua própria vida desde o início deste vídeo até agora? Quantos crimes de ódio ou quantos crimes homicidas não são feitos porque as pessoas simplesmente não gostam do sistema, ou porque as pessoas estão super saturadas com o sistema. Quantos tiroteios em escolas não acontecem matando crianças inocentes por causa desse sistema? Então, veja, o mesmo sistema que você pode gostar dentro da sua bolha é o mesmo sistema que mata pessoas inocentes dentro de outras bolhas. E até pessoas como você não saírem da sua bolha e fazerem um pequeno esforço para se conectar em bolhas vizinhas dentro da sua órbita, o sistema nunca vai melhorar. Não se trata de você querer romper todas as bolhas ou ir para uma bolha longínqua no mundo, mas apenas de se conectar com a bolha vizinha e romper essa película de barreira entre você e essa outra bolha. E isso requer o quê? Um esforço. Isso requer o quê? Um investimento de energia da sua parte em entrar no mundo do outro e ter essa disposição de entrar no mundo da outra pessoa. E reconhecer as sutis deixas que a pessoa dá e fazer perguntas e seguir essas perguntas. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de lembrar o nome da outra pessoa, porque elas não prestam atenção. Que dirá gênero, que dirá pronomes, é normal. Basta você prestar um pouco mais de atenção e fazer os seus pulos, porque para lembrar nome ninguém reclama que tem que fazer uns esforcinhos mentais e associações internas para, conectar o nome, a informação nova da pessoa ao repertório de alinhar a palavra ao rosto da pessoa. Agora, quando se fala de pronome, é uma questão muito mais simples. Às vezes a pessoa ela deixa explícito isso com um bottom ou uma bandeira para que você saiba claramente os pronomes da pessoa. A pessoa até facilita o seu trabalho. Por que que você não facilita a vida da pessoa? Será que não é um egocentrismo muito hipócrita a ponto de colocar um ponto de interrogação sobre a validade da sua existência, sobre a validade da existência da outra pessoa? Ou a importância da vida da outra pessoa? Por que que a vida de uma pessoa vale mais do que a vida da outra pessoa? É apenas pelo output? É apenas pelo que se objetivamente mede de produtividade de uma única pessoa? Mas espera, nenhum empresário, por mais magnata que seja, constrói nada sozinho. E se então o beneplácito da superioridade de uma vida em relação à outra é o output que a pessoa faz em termos de mão de obra, então pessoas que nasceram mais altas e, consequentemente, têm uma maior predisposição a realizar maiores labores ou mão de obra, quer dizer que elas têm mais vantagem, elas valem mais do que pessoas que nasceram mais baixas. E pessoas que nasceram mais baixas, mas têm um intelecto maior, valem mais do que pessoas que nasceram mais altas com intelecto menor. Então, essa atribuição de superioridade social em relação às pessoas é completamente improcedente. E se é improcedente, por que que você se porta como uma pessoa que é mais importante do que o outro a ponto de sequer
usar o pronome da outra pessoa. Veja, é uma questão bem simples. Eu não estou falando para você dedicar horas da sua vida num voluntariado em hospitais ou orfanatos. Não estou falando para você realizar obras sociais magnânimas. Apenas para você ser um pouquinho mais gentil com as pessoas. Que tal? Mas para algumas pessoas isso ainda é demais. Porque elas não aprenderam o que é gentileza. E enquanto cada um de nós não fizermos a nossa parte, esse mundo vai continuar sendo essa porcaria que é. E as pessoas vão continuar tirando a própria vida. E os crimes vão continuar acontecendo. E essa bagunça vai continuar acontecendo, contrariando a própria primeira palavra da bandeira do Brasil. Que ordem que existe? Nem na organização do crime, do governo, da Constituição Mundial, da União, do governo, da ordem mundial que seja. Não é organizado. Não tem ordem nem nisso. Imagina no Brasil. Não tem ordem também. E por quê? Porque aparentemente é muito complexo fazer com que essas pessoas cheguem a consensos. E aí eles recorrem à propaganda e aí fica nesse ciclo vicioso. Só vai mudar se partir de você que está vendo esse vídeo. Eu fiz a minha parte. Seja elogiando a unha da moça lá, seja falando práticas que a moça do carrinho da pipoca poderia fazer para emagrecer um pouquinho, seja fazendo a minha parte, gravando esse vídeo, para ficar registrado para você refletir e fortuitamente mudar a sua conduta social. Então, faça a sua parte também. E eu não vou falar, faça a sua parte dando like, não. Faça a sua parte mudando o seu comportamento. Isso é o que realmente importa. Se você mudar o seu comportamento, valeu a pena a gravação desse vídeo, beleza? Então é isso. Agora eu vou pedir o like e as coisas todas. Agora dá o like, compartilha, faz aí o regaço todo. Beleza? Que Deus te abençoe. Faça uma semana tunada e nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.